Natureza, arte e muita história são as principais características do Museu do Ingá. O prédio foi construído em 1860 por um médico e transformado em um palacete ao longo dos anos. Nós estamos aqui na sala do governador. Isso daqui era o gabinete do governador até 1967, né? A partir de 67 o prédio foi reformado e os espaços tiveram seus usos trocados. E em 75, com a fusão, o palácio deixou de ser palácio, passou a ser um museu. O prédio foi cedido para a Secretaria de Educação e Cultura e foi totalmente reformado, não é? Mas aqui onde nós estamos era, até 1967, o gabinete do governador e uma sala anexa com a Casa Civil, com o gabinete da Casa Civil. Porque isso daqui, antes de ser um museu, é muito importante que se diga, que se divulgue. Isso daqui foi o Palácio de Governo, o Palácio do Governo Fluminense, né? Do Estado do Rio de Janeiro, que muita gente hoje nem se lembra que existia o Estado do Rio de Janeiro. Um Palácio de Governo desde 1903, quando ele foi comprado por Nilo Peçanha, quando Nilo era o presidente da Câmara dos Deputados da Assembleia Estadual Fluminense, e em 31 de dezembro de 1903, ele tomou posse como presidente do Estado. O Museu do Ingá pode ter sua história dividida em três, como palácio residencial, como sede do governo e agora, é claro, como museu. O local foi palco de importantes fatos históricos e recebeu visitas ilustres para a época. Aqui era precisamente o Salão Nobre do Palácio do Ingá. Era onde as personalidades, as grandes solenidades eram realizadas e as personalidades recebidas pelos governadores. Então tem muitas histórias, né? É aqui que todos os governadores tomaram posse aqui nesse salão. Elas eram diplomadas no TRE e tomavam posse aqui. Também personalidades vinham, por exemplo, o Walt Disney esteve aqui em 41. E o interventor Amaral Peixoto, o comandante Amaral Peixoto, como ele era chamado, ele foi um dos líderes da entrada do Brasil na guerra, não é? E isso movimentou Niterói, isso fez com que a juventude também se mobilizasse pela entrada do Brasil na guerra. E em função disso, ele recebeu diversas personalidades e o Walt Disney veio por conta da política de boa vizinhança, né, pregado nos Estados Unidos na época, para apresentar a América Latina aos americanos e os Estados Unidos aos brasileiros e latino-americanos. Foi aqui também que o povo carregou nos braços, entrou Roberto Silveira, quando foi eleito governador em 1958, ele entrou nos braços do povo, né? O povo carregando o Roberto no colo. Pouco tempo depois do Roberto entrar com o povo no palácio, Roberto morre, um acidente trágico em 61, em fevereiro de 61, e foi velado aqui, no Palácio do Ingá, nesse salão, com o povo aos prantos, chorando, desesperados, e muitos políticos importantes da época, entre eles o Jango, que era um amigo, que era muito ligado a Roberto Silveira. E esse mesmo povo que carregou Roberto, vivo, nos braços, carrega Roberto morto pelas escadarias aqui do palácio e sai e vai em direção ao cemitério do Maruí. Além de toda a sua importância histórica e artística, o que chama muita atenção aqui no Museu do Ingá é a sua beleza natural. Do lado de fora do museu, obras de arte e natureza convivem em perfeita harmonia, sendo frequentado por pássaros e os divertidos mico-estrela. Aqui no Museu do Ingá, história e cultura fluminense se misturam. O museu também oferece oficinas artísticas, se tornando um espaço aberto a toda a população do Rio de Janeiro. Gravura, cerâmica, pintura e escultura são algumas das atividades oferecidas pelo museu. Além de ser palco de importantes exposições temporárias, as obras de arte e o mobiliário do palácio impressionam com seus detalhes. O palácio passou por uma grande reforma em que novas alas foram construídas. Então, esse salão especificamente data dessa reforma que foi feita entre 67 e 1970. Não é? Então, o que você está vendo aqui que, digamos assim, que tem um valor histórico maior? São esses quadros, né, que fazem parte da pinacoteca do Palácio. Quadros que foram comprados entre 1920 e 1922 pelo Raul Veiga, que foi governador do estado, que era um nilista,
não é? E que fez uma primeira reforma importante no palácio. Então esses quadros são muito importantes. E uma curiosidade, no antigo estado da Guanabara, a sala de imprensa funcionava aqui, no porão do palácio. Este é um espaço de memória da política fluminense. Muito importante destacar, porque a juventude, quem tem menos de 40 anos, não sabe que existiu um Estado do Rio e o Estado da Guanabara, não é? E essa memória do Estado do Rio, por conta da ditadura e algumas outras questões, essa foi uma memória esquecida, né? Abandonada. E a gente precisa, e quer e deseja resgatar, discutir, refletir sobre essa memória. O museu está localizado na rua Presidente Pedreira, número 78, no bairro Ingá, em Niterói, e se torna um programa obrigatório para os amantes da cultura, boas histórias e muita beleza artística e natural.